vídeo 8, se não me engano, acredito que é o 8 de 10 vídeos, pelo menos, das 10 personalidades mais perigosas do nosso inconsciente, que nada mais são de 10 padrões que eu vejo com frequência nos meus atendimentos com captação psíquica. E hoje eu quero falar de um que parece inofensivo, igual o primeiro das partes humildes, ele se assemelha um pouco, mas vocês vão ver a diferença, né, desse tipo de personalidade, que são aqueles fragmentos que transferiram a responsabilidade sobre si para outra pessoa, para um ambiente, e não foram os protagonistas da sua vida. O quanto que essas memórias no agora, para a personalidade do agora, reverberam numa ausência diante da vida, numa relação de passividade, não necessariamente como aquelas permissivas ao abuso, né, mas de Zeca Pagodinho, como eu gosto de falar, do "deixa a vida me levar, vida leva eu". Mas antes de deixar esse vídeo te levar, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e estou trazendo essa série de vídeos para trazer esse conhecimento e essa relação, né, muito mais prática, baseada em exemplos formulados a partir de atendimentos reais, ou seja, tudo que eu estou narrando para vocês não necessariamente foi um caso específico que eu transpus, mas é a partir de casos de vivências que eu realmente atendi, seja em consultório ou seja à distância, né? Utilizando a captação psíquica e a apometria, que você pode saber mais sobre isso nos links que estão aqui abaixo. Seja na comunidade Espiritualidade Consciente, o grupo no WhatsApp, onde você recebe informações minhas de primeira, né? Notificações de primeira, tanto desses vídeos e outros conteúdos e debates, e também o site do Projeto Franciscanos, que está aqui embaixo, que é onde você pode saber um pouco mais sobre esses atendimentos com captação psíquica. E é o trabalho meu e da minha colega Almira. E claro, também pedir aqui, se você gostar desse conteúdo, deixa o like, compartilha com alguém se achar interessante, se achar que essa pessoa precisa de um sacode. Então hoje a gente vai falar daquelas partes nossas que realmente precisam de um sacode na vida para acordar e entender que ser o protagonista de si é importante, é necessário, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui como exemplo alguém que perdeu o emprego há uns anos atrás e não está mais conseguindo se fixar no mercado. Essa pessoa ainda é jovem e ainda tem um certo auxílio ali de pai, de mãe, tem uma estrutura que resguarda ele, e ele ainda está tentando se engaixar, tenta alguma coisa, não vai, e ele tem uma certa vontade, mas ele vem porque ele reclama muito de dificuldade de ter constância, né? Ele não consegue ter uma constância. E isso é eu já elaborando o que ele está trazendo, porque geralmente a pessoa vai contar: "Ah, já faz 2 anos que eu tô seguindo nesse caminho, né, tentei trabalhar com isso, não deu certo, com isso não deu certo", né. Então, a partir da sua realidade, a gente transfere isso para um foco, um tema, para o trabalho, né, esse trabalho, o primeiro trabalho ser objetivo, porque o inconsciente, que é onde a gente trabalha, ele é como se fosse o próprio oceano de um planeta inteiro. Você não vai navegar no oceano sem você saber para onde você está indo ou qual o seu intuito. Isso é muito importante. E quanto mais direcionado for, mais efetivo se torna o trabalho de captação, de reconhecer qual memória que não está querendo crescer, que não está querendo expandir dessa pessoa, né? E ali, marcado o atendimento, a gente abre o campo da pessoa, atrás desses fragmentos de consciência, dessas memórias de vidas passadas, que eu não vou explicar aqui essa configuração. Se isso daqui parecer confuso para você, é porque talvez esse seja o seu primeiro vídeo ou os primeiros vídeos, e dentro do canal tem o vídeo de memórias de vidas passadas, onde eu explico certinho qual que é essa abordagem que eu trago. Mas abri o campo
E eu vejo uma cena, isso, foi uma captação isso daí eu lembro bem, assim, dessa captação, mas a título de exemplo, tá. Eu vejo uma personalidade de alguém que era espécie de trabalhador rural, só que ele trabalhava numa fazenda na qual ele tinha outros funcionários, né. E ali era uma espécie de conjunto e tal, ele tinha um trabalho dele, de cuidar da lavoura, etcétera. Só que ele era um tanto quanto inteligente e ele sabia transferir a responsabilidade dele para os outros, porque ele gostava de deitar na rede e fazer os outros trabalharem por ele. Ele gostava de levar uma vida pacata, gostava de levar uma vida tranquila, né. Ele era muito inteligente, então ele sabia não assumir responsabilidades e terceirizá-las para outras pessoas, né. Só que isso e aí eu percebo que ao longo desse ano, né, a partir dessa ruptura, e é muito comum isso, né, quando a gente sofre, por exemplo, uma situação de desemprego, uma perda muito grande, é muito comum a gente cair num lugar de descrença de si, do outro, e a gente abandona um pouco da nossa força pessoal, né, da nossa capacidade de realização. E isso, consequentemente, vamos supor que foi justamente isso que fez com que ele sintonizasse, né. Como eu sempre digo, não me interessa qual o nome da fazenda, não me interessa qual o nome do chefe, não me interessa o que que ele plantava, apesar de que aparece às vezes na captação a gente consegue acessar a informação, por exemplo, ver o visual ali da plantação, enfim. Mas, não me interessa isso, me interessa perceber que é uma memória que carrega justamente essa vontade de não assumir responsabilidades, de transferir as responsabilidades para outra pessoa, né. E muitas vezes a gente percebe que às vezes não é só por preguiça, pode ser por preguiça, por enganação, mas quando é assim, é uma desconexão com o que você está fazendo, no sentido de entender que não é algo que está sendo nutritivo. Então a vida, o cérebro, ele vai trabalhar para afastar você daquilo que não te gera prazer. Então, é muito importante a gente ter essa relação de sempre analisar as coisas que a gente está fazendo, né? E vamos supor que é isso que eu trago para a pessoa, né? Olhar para as coisas que ela está fazendo e entender também que uma relação de nutrição com o emprego, com um lugar, para você conseguir se pertencer, também é construído. É algo que é construído, né? Parte de um princípio de querer, né? De uma mínima vontade de estar ali, de aceitar aquele emprego, por exemplo, mas o pertencimento ele é construído. E a gente tendo essa consciência de que os enfrentamentos vão vir, mas aí a gente não pode fugir deles, a gente não pode falar: "Ai, não, é porque o lugar, as pessoas eram muito", vamos supor que e aí vamos supor que esse era o padrão do atendido. Ele falava assim: "Não, porque as pessoas lá são extremamente ruins, a atmosfera lá é muito ruim, o chefe é isso, o chefe é aquilo", só que ele fala isso de todos os trabalhos que ele já tentou. Então você percebe que aí tem alguma coisa estranha, que na verdade, são justificativas para não se conectar com nenhum lugar, muitas vezes até por medo de ter intimidade, ter relação e ter raízes, porque da última vez que ele teve raízes no último emprego, eles viu que não era algo tão seguro. Então ele não sabe lidar com a responsabilidade, ela gera vínculos, e esses vínculos geram uma necessidade de pensar para além de mim. E isso é muito difícil, muitas vezes, de se trabalhar, leva tempo para se trabalhar. Por hoje, era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço a sua audiência, muito obrigado e boas vibrações.